A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Hoje falaremos sobre um tema que desperta muita gente e também tira o sono de muita gente por falta de ter um conhecimento, de ter um entendimento bíblico, mas na lição de hoje também não se dá para aprofundar como em uma matéria de seminário, mas acredito que dentro do possível nós estaremos passando aí as informações que os irmãos precisam sobre essa lição, a grande tribulação. O texto do dia diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 21. A síntese diz: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. A grande tribulação vem como um meio que Deus irá usar para trazer o juízo. Eu poderia até usar a expressão castigo. Deus irá usar para trazer o juízo, trazer o castigo sobre a humanidade. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, compreender a realidade da grande tribulação, evidenciar o propósito da grande tribulação e explicar quando acontecerá a grande tribulação. Eu não lerei todo o texto, mas depois eu lhe convido você a pegar e ler Apocalipse capítulo 6, dos versos 1 a 11. Eu vou ler alguns versículos para ganharmos o tempo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele, tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Então depois você dá sequência na leitura desses versículos que você vai ver e vai entender que são muito importantes. A nossa introdução vai dizer assim: na lição deste domingo, estudaremos a respeito do período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro da história. Que tempo é esse? A grande tribulação. Contudo, a igreja do Senhor não estará mais neste mundo. A grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O primeiro tópico diz a realidade da grande tribulação. Daniel fala a respeito da grande tribulação. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 70 semanas de Daniel, pois foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decurso de um período de 70 semanas, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Estas 70 semanas não são de dias, mas de anos. Aliás, no texto original não se escreve semanas, e sim 70 setes. Então nós vamos ver que Daniel vai falar sobre isso, Daniel vai falar sobre as profecias futuras, e ao falar sobre as profecias futuras, ele mesmo queria saber quando se daria esses acontecimentos. Deus fala para Daniel, Daniel, o que você devia saber, você já está sabendo.
sela a profecia, porque não é para esse tempo. Então, o que você precisava saber, você já está sabendo. Ou seja, no tempo determinado, outras pessoas saberão interpretar as profecias e estarão vivendo de fato esse momento da profecia. Um tempo determinado pelo Senhor. Encontramos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários textos que fazem referência à grande tribulação. O profeta Jeremias chamou esse período de o tempo de angústias de Jacó. Outros nomes que fazem referência a esse evento são Dia do Senhor, a 70ª semana, Dia da desolação, ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, a grande tribulação. Esses nomes nos fazem compreender a dimensão do sofrimento que haverá sobre a terra. Jesus disse que haveria grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Então nós vamos ver que os acontecimentos estão aí, nós estamos vivendo os princípios de dores, porém nós entendemos o seguinte, porque nós acreditamos que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, antes que a tribulação venha, nós subiremos no arrebatamento da igreja. Mas tem aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja se dará após a grande tribulação, quando o Senhor Jesus vem em glória. Nós não temos esse entendimento, porque quando Jesus já vier em glória, no final da grande tribulação, ele já vem com a sua igreja para julgar as nações que são contra, as nações que armaram contra Israel. A abertura dos selos e as trombetas. A angústia no mundo, nesse período, será inimaginável. O livro de Apocalipse relata, nos capítulos 6 e 18, uma grande quantidade de catástrofes que acometerão a terra. Essas aflições se darão com a abertura dos selos e o toque das trombetas. Segundo o Apocalipse 6,4, na abertura do segundo selo, a paz da terra será retirada, e os homens matarão uns aos outros. Será uma aflição jamais vista. Olha, se a paz é tirada, vai ter uma grande ira. Vai ter um grande sentimento de ira, um grande sentimento de revolta. Mas quem vai estar trabalhando isso tudo na terra? A ação daquele que é contra Deus, é a ação do anticristo. E o interessante, queridos, que nós acreditamos que durante o período da grande tribulação haverá salvação. Sempre alguém pergunta o seguinte: pastor, o Espírito Santo vai ser tirado? Queridos, primeiro que o Espírito Santo não pode ser tirado porque ele é Deus absoluto. Agora, a pergunta certa, ou mais correta, talvez seria: pastor, teremos a ação do Espírito Santo? Eu vou dizer que sim. Só que, como no Antigo Testamento, não com a liberdade que o Espírito Santo tem de atuar hoje na igreja. Hoje, a igreja tem uma liberdade muito grande com o Espírito Santo, mas vai chegar a hora que essa liberdade vai deixar de existir. Então precisamos aproveitar o hoje, quando o Espírito Santo está atuando, para que nós não sejamos pegos de surpresa quanto ao arrebatamento da igreja. O propósito da grande tribulação, qual é o propósito? Preparar Israel para o encontro com o Messias. Um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Contudo, quem estiver sobre a terra nesse tempo, como Israel, sofrerá todos os flagelos que virão sobre o planeta. É importante ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja, ela é arrebatada. Enquanto a igreja vai estar
recebendo galardão, recebendo coroa no tribunal de Cristo, participando de bodas do Cordeiro, aqui o mundo vai estar, a princípio, 3 anos e meio, vivendo uma falsa paz, mas depois os outros 3 anos e meio, vivendo uma época de grande castigo. Observação: muitas as nações farão aliança ao anticristo contra Israel. Então, todas as nações que fizerem aliança, aqueles que fizerem, eles receberão um castigo. É claro que em todas as nações, mesmo que as nações façam, pode ser que nessa nação tenha alguém ainda que não tenha recebido o sinal da besta. Então, ele vai estar livre para estar servindo ao Senhor. O inimigo ficará enfurecido e empreenderá ferrenha perseguição contra Israel, culminando na guerra do Armagedon, quando o Senhor, no instante da maior aflição do povo, descerá dos céus na companhia da igreja glorificada e derrotará o iníquo e seus exércitos. Iníquo aqui no caso é o anticristo. Então nós vamos ver que vai ter essa grande guerra do Armagedon. É quando Israel ele vai ser levado, sem perceber, amados. Vocês se lembram bem, quando Israel saiu do Egito, Israel poderia ir pelo caminho, e ele vai pelo um caminho que tem mar e tem montes, não tinha como escapar de Faraó. Agora não vai ser diferente. Só que não vai ter mar, mas vai ter monte. Então Israel, sem perceber, vai fugir da sua cidade, vai fugir do seu estado, o estado de Israel, e vai para onde? Vai para o deserto. Só que em determinado lugar no deserto, ele vai se sentir entrecheirados pelos inimigos. É quando os inimigos já estarão cantando a vitória. Só que enquanto eles estiverem cantando a vitória, quem de fato vai cantar só o Senhor é Deus, vai ser o povo de Israel. Fazer justiça contra os rebeldes. Durante o tempo de angústia de Jacó, o Senhor cumprirá também a promessa de castigar o mundo por causa de sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade e arrogância. O povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída no tempo do profeta Jonas. Mas os homens rebeldes do mundo, no período da grande tribulação, blasfemarão contra Deus e não se arrependerão. Coração duro, coração obstinado, não quer saber de Deus. Então Deus permitirá que os flagelos, que tudo que está profetizado sobre os cavalos que virão, que serão libertos com o toque das trombetas, graças a Deus que a igreja subirá no toque da trombeta do arrebatamento. Mas os cavalos serão libertos ao toque das trombetas, para trazer desolação e aflição em todo o mundo. Revelar ao mundo a ira de Deus. Deus é bom e misericordioso, mas ele também é justo. Com Deus não se brinca. E a grande tribulação será um tempo marcado pela ira de Deus contra o pecado, segundo indica Apocalipse 6, 18. Depois, capítulo 6 e capítulo 18. Depois de ler Apocalipse 6, podemos verificar e afirmar que, à medida que os selos serão abertos, os julgamentos terríveis serão desferidos sobre a terra. Nesse período, as trevas surgirá um ditador mundial. Quem é ele? É o anticristo. O anticristo, a besta e o falso profeta. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, que forma a Trindade Santíssima, a Trindade Divina. Mas o inferno tem o anticristo, a besta e o falso profeta, que é a Trindade Satânica, que vai estar governando nesse período. Quando acontecerá a grande tribulação? No terceiro tópico, o início. A palavra de Deus não fornece uma data exata para o período da grande tribulação. Contudo, em Mateus 24, 29 a 30,
podemos afirmar que ocorrerá imediatamente antes do glorioso aparecimento de Cristo, quando o próprio Jesus retornará à terra para destruir o anticristo. Eu diria o seguinte, na minha humilde percepção, eu diria o seguinte: o início da grande tribulação se dará quando? Resposta: o início da grande tribulação se dará imediatamente após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, vai surgir alguém para justificar o sumiço de tanta gente, justificar tantas tragédias que vão acontecer. Já vai surgir com um discurso que vai trazer tranquilidade, vai sobrar muita riqueza, vai sobrar muito de tudo. Então, nesse período, já vai a igreja arrebatada e vai surgir com certeza esse período da grande tribulação. Meu filho indo estudar, eu mandei um beijinho para ele, tá bom? Então, nós vamos ver que é muito importante isso. Logo após o arrebatamento da igreja, se estabelece a grande tribulação. Não esquecendo, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Primeiro, 3 anos e meio é período de aliança, período de conquista que o anticristo vai precisar conquistar, os líderes da terra, vai fazer aliança, e depois dos 3 anos e meio, ele vai impor aquilo que de fato ele quer e ele tem estabelecido. Qual vai ser o ápice da grande tribulação? Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança que foi feita será rompida. Tal fato acontecerá no meio da grande tribulação, dado início propriamente ao ápice do tempo de angústia de Jacó. Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação serão os piores para o mundo, pois nesse período 7 anjos derramarão as últimas pragas sobre a terra. Na primeira praga vão aparecer feridas terríveis e dolorosas sobre aqueles que tiverem o sinal da besta. E na última haverá relâmpagos, trondos, trovões e um violento terremoto, algo que nunca fora visto antes. Ou seja, Deus usando a natureza. Nós falamos em uma lição, não sei se foi aqui com os jovens, que a natureza espera com expectação, com uma expectativa, os acontecimentos finais. Porque a natureza tem sofrido também com o pecado. O pecado tem trazido um peso muito grande contra a natureza. Então, vai chegar a hora que ela vai dizer: eu também quero a minha parte. Eu quero conta. Vão pagar a mim o que estão devendo. E, de fato, irão mesmo. O fim. Depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazerem prodígios e convencerem os reis de todo o mundo a se reunirem em uma grande batalha. Essa batalha é chamada Armagedon. Segundo a Enciclopédia Popular, diz assim, na profecia bíblica diz o termo Armagedon, vem da palavra hebraica Ar e significa montanha ou colina. Se lembra que eu disse que Israel, sem perceber, ele vai para o deserto e ele vai ficar então acuado, sem saber para onde ir, o que fazer. É nesse momento que Israel vai recorrer a quem? Vai recorrer ao Messias, vai clamar ao Messias. O remanescente que sobrar vai clamar e o Messias virá para socorrê-lo. Que glória, que bênção. Espero que eu e você voltemos com Cristo, com a igreja, para nesse período estar reinando. A grande tribulação será um período, concluindo, a grande tribulação será um período de juízo, sofrimento e morte, mas também haverá salvação de vidas. Milhões morrerão por causa dos flagelos decorrentes
dos selos, das trombetas e das taças do furor divino. Outros já por não aceitarem viver conforme o anticristo. Contudo, esse tempo de angústia chegará ao fim com o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é que Jesus virá no final da grande tribulação, vai exterminar com a espada, ou seja, com a palavra que sai da sua boca, todos os inimigos, e a partir daí, Jesus vai instaurar um milênio, e a igreja vai estar reinando com Cristo com o milênio. E aqueles que morreram nesse período aguardarão a ressurreição do final. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Essa aula te abençoou, foi bênção na tua vida? Que bom que você gostou. Lhe convido a se inscrever no canal logo aqui embaixo, acionar as notificações e vamos juntos para a próxima, a nossa 7ª aula, que vai falar sobre o número 666. Só Jesus na causa, mas precisamos falar sobre isso. E há tanta especulação quanto esse número, mas vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Deus te abençoe e eu lhe aguardo na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.